Bon dia, bon dia. Good morning to all my fellas. Muito obrigado e bom dia a todos. Bonjour, mes frères et sœurs, everybody. Je pense que la vidéo là, ikukuta bino nyonso na ndaku, na santé ya bolamu, et puis na disposition moko ya makasi, pona kozwa tana bino ya komeka koyoka muke vidéo na biso. Oya makanisi ya Landouche. Donc, espero que esse vídeo vai bater a vossa porta e vos encontre com muita disposição, muita boa disposição e vontade de poder dispensar alguns minutos e poder nos acompanhar nesse programa de Macanissa Landucho, que nós chamamos em português Pensamentos do Landucho. Então, espero que todos os meus irmãos estão de saúde. My brothers, good morning. As I say always before I start my videos, I go to my wisdom. Ask, what can I say? As I say, my brother, frères et sœurs, avant que banda ba video na ngana kendaka mingi na makanisi. Ngana benga kango makanisi na ngai, mais ezali oyo biso na lingala tolobaka même na français, c'est sagesse. Kina kutuna yeso kindenge nini naloba nini. Donc sagesse nde muta commanda kangai kwa naza lokola robot et puis avec télécommande. Sagesse c'est quoi lobi bam 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 boye ngala ina boye. Ndia meus irmãos, je sais pas. Como eu sempre digo, antes de começar qualquer programa, tento sempre buscar uma conversa rápida com a minha sabedoria para poder me dirigir. E a sabedoria é aquilo que me dirige mais para poder chegar aqui com boa disposição e ter mais ou menos o tópico. Como é que se diz? Estou a ter problemas com as línguas, não é? Topic, donc o parágrafo, não é o parágrafo, something, avant parágrafo, como é que se diz? Vocês vão entender. Então aquele é que me diz o que eu posso fazer. Depois ali consigo vir rapidamente falar com meus irmãos. Meus irmãos, está muito difícil. Está muito difícil coronavírus. Coronavírus, o meu pensamento me disse, mas você está a falar, pá. Mas como é que estás a achar de coronavírus? Coronavírus? Está muito difícil, meus irmãos. Covid-19 eza na ndenge moko ya GT. Donc, tolala muka corona. Obanda boye, obaluka kuna corona. Okende boye corona. Donc, ekomi penza ko tek. Ezozwa sikoyo donc place ya monene na kati ya makanisi na biso epuis ekomi deja kobangisa koleka kutu tozalaki nango ya kobanga. Tango tozo kotala bamero ya bamort oyo nga nazo komona nayebi te soki biso nyonso tozo komona bamero ya bamort ezoleka na hôpital badocteur ndenge bazo kokufa nayebi te soki ezali problème ya ba PPA oyo biso tobengaka personnel protective equipment. PPA na bango wana bazopesa bango balata, donc ba personnel protective equipment na bango wana ese kosala bango nayebi te soki eza mpena na corona mpona eza kobangisa badocteur bango moko baza kokufa epuis na note ke bamajorité baza kokufa badocteur na banurse bazali baindien na banoir awa na Angleterre. Tai biso ngai na yo tozali bon pa bamisusu bazali na France nazoyeba pe te namonaki te ekomi ya koleka namoni ke États-Unis aleki deja na mamero ezokende deja na 34 000 morts. Italie aza na 22 000 na Chine bamort bazongi lisusu. Donc na Angleterre kaka na London deja ezoleka deja 3524. Donc tozokende soki toyebi te ntango tokokoma na buto ya lelo peut-être ekokoma deja ba 4000 na ndambo. Donc soki totie UK mobimba ezoleka deja
22 000 peut-être. Ce qui n'a pas commencé. Essa cena de corona, mano. Talvez agora tirar o nosso espaço e o tempo. Se acorda é corona, levanta é corona. E que eu notei agora que está a morrer mais é pretos, doutores e enfermeiros, tudo é preto, preto ou indiano. Não sei se é através do PPA, nós aqui em inglês falamos PPA, que é personal proteção equipamento personais de proteção. Aquilo em português, se calhar nós podemos decifrar, mudá-lo e vir para ser EPP. Então, equipamento personal da proteção. Yeah? Equipamento proteção da pessoa, equipamento da proteção personal. PPA. EPP. Donc, tá a dar medo, muitos mortos em todos os lados, muitos mortos na Europa, muitos mortos em França, muitos mortos na Alemanha, muitos mortos em todos os sítios, Europa e América. Mas é uma coisa que eu notei. Mas os mortos estão aqui na Europa e os malandros dos brancos já estão a nos matar os pretos que vemos aqui na Europa com os medicamentos dele. Não sei se estão a separar medicamento, ou quando te vejam que você é preto, chegas no hospital te dão um tipo de medicamento. Porque aqueles velhos mesmo que nós tínhamos, que andávamos a ver aqui na rua, na Inglaterra, pretos, a maioria basou. A maioria basou. Estás a ver, né? Aqueles cotas pretos de 70, 80, que viam diabetes, qualquer coisa, que podiam ter mais 10, 20, 15 anos de vida. Muitos deles estão já mortos. E os indianos. Mas depois também estamos a ver que os brancos, aqueles velhos, alguns deles estão a ser salvos. Mas eu ainda não vi nenhum preto que saiu ali, aqui na Inglaterra, que foi salvo. Então, está um bocadinho complicado. E lango na lobi que na ndenge mpe tozotali lango nazomona ki batu bazokokufa mingi, banoir yango bazokokufa. Bapapa na biso tozokomona na babis air mosusu ozokotambola air mosusu ozomona na kati ya ville azokende kosala shopping. Majorité ya bapapa wana ya noir bazali lisusu te, majorité babeti bango batonga, bapesi bango bakisi ya pongi, balala na malembe, bakufa na calme. Donc ekomi makambo kobangisa sikoyo, ekomi koboma na ba nurse bango moko yango na lobeli bequipement na bango wana bazopesa bango peut-être kozala na likambo bien. Donc eza likambo moko mpenza ke fa kotelemela yango. Nasengaka na bino chaque jour bosabone, comme ça tomeka kozwa ide ntango mosusu tokoki kovoi na biso ekoki koyokana mingi baza na bango na ignorance, mais nzambe akosala kaka. Et puis merci mingi na muto bina na lamunga ele na tongo na moni ke abonné moko bakisami na vie mama na nga, nzambe azwa lokumu. Hallelujah. Thank you very much for you, the one who subscribed for me. God bless you. Merci mingi bina na muto na mona ki wana subscribe, nzambe abakisela yo. Et puis comme na ye kaka biso tozobundela ye ekende liboso. Muito obrigado pelaquela pessoa que subscreveu hoje. Quando acordei de manhã, vi mais uma pessoa. Disse, se calhar a minha mensagem foi ouvida. Muito obrigado por ti. E Deus te abençoe. Continua a ver-nos. E quando puder, comentas mais. Nzambe Bená, o nosso Deus que está no céu, vai olhar para todos os seus pedidos. Sikoyo, hebi que eloko sikoyo ezokolakisa ngai na ndenge toza kokendela majorité baza kokufa bezali na Europe tina Amerique. Mais sikoyo le blanc baza kosala bamakisi na bango mpona kokombattre yango, balingi bamema yango na Afrique. Est-ce que biso na Afrique toza na mamero ya bamort oyo bango baza kokufela awa? Est-ce que biso kuna na Congo ou bien Angola baza komema toza na mamero kutu ata pena 2% ya bato oyo bakufi kuna deja na corona lokola bango awa na poto?
ezali kamoko tosalaka question mark. Epá, vendo isso, eles estão a fazer as essências ou porque vão combater corona. Mas a intenção deles é que os medicamentos que eles estão a fazer, eles querem testá-los em África. Mas em Angola, muito mais Angola e Congo. Porque são países que onde você encontra, desculpa pela expressão, encontra pessoas ignorantes, mais ignorantes, porque eles não vão levar isso na Nigéria. Eles não vão levar isso na Nigéria e nunca podiam levar isso na Costa do Marfim, Gana, que é para eles ir fazer os testes, porque a primeira voz que eles podiam vir ali até voltavam logo bem rápido. Então, ali nós não temos nem 2% dessas pessoas que estão a morrer cá. Então, e eles querem ir fazer o teste. Querem ir vacinar nós em África, em vez de vacinar primeiro esses que estão aqui na Europa. Será que isto mesmo está a nos dizer qualquer coisa? A única coisa que eu posso dizer, você que tem família em África, se puder telefonar, conversar e avisá-los. Porque eu não acho que eles vão ir fazer essas essências na Nigéria. Na África do Sul já não vão aceitar, porque é lá onde eles começaram com a SIDA. Então tem que ser mesmo Angola ou Congo, onde tem os fobados, onde tem os fomeados. E você chegar onde vê o Donald Trump como está sempre a ofender os nossos líderes africanos, corruptos, ignorantes, e não têm coração, não são humanos, são animais. Com tanta riqueza que nós temos lá dentro dos nossos países, e o nosso povo ainda sofre. Como é que você vai ter muitos milhões no banco e o teu pessoal nem tem água, o teu pessoal nem tem comida, e o dinheiro tu levas na Europa? Quando ficam no poder, querem muitas mulheres, pastores, presidentes, cantores, todos esses que eu digo, os educadores da massa. Os educadores, aquelas pessoas que dão as notícias na massa, aquelas pessoas que possam transmitir as notícias, são todos corruptos. Corrupção é total. Então por isso a gente às vezes, quando eu volto para vocês, tento falar da Bíblia. Donc ali pendant difícil que comprendre. Agora nós vamos que Donald Trump pendant azago telemela ba africain, azago lobela biso na ndenge tozali ba ignorant, toza ba désimen. Donc toza ba imente, surtout ba leader na biso, ba leader d'opinion, bango nyonso, bazana ba intérêt à poche ya mabumu na bango, me peuple na bango azo souffrir. Nous avons des diamants, des iron, du pétrole, de everything, tout. Tozana nyonso, me population a souffraka. Soko tali bango mutu na konti, bambongo ebele, balingi basi ebele, ba pasteur, ba musicien, kobota bane ebele, bango bakomisi yango ba recherche ya bango kaka. Donc biso kuna to souffrir, to kufa. Eloko moko ezali te, donc eza pasi. Yango wana bazoko luka moye baya ko meka, baya ko pesa biso ba vaccin wana tango nazo mona ngo ezoko sala nga motema pasi. Yana baki lelo normalement il fallait na doser muke nanu masolo wana ya babel to meka nanu kozonga na ba position ya corona. Donc eza penda pasi fa ko keba, donc fa ko alerter ton famille en Afrique que ba vaccin wana en tout cas bazwa te. Nayebi ke na ba video mususu eza nango ba video lokota bato baza ko sala mais balobi mai eninganaka pamba te. Mai soki eninganaka pamba te, c'est que bato wana bazali na ba intention moko ya bien te. Donc fa tozala mayele to meka penza kokeba bato baza kokufa mingi awa, bango balingi bakende kosala ba experiment oyo balobaka bakende komeka yango, koteste yango na bamboka na biso kuna, bateste yango awa, bapesa yango nano badokter wana baza wana oyo baza kokufa, oyo baza mpena ke na liboso ya ligne, bapesa yango nano bainfirmier wana oyo baza na liboso ya ligne, bango nde bato baza na bato bakopesa liboso bavaccin wana mpona biso toyebaki ntango tozokokende. Même les docteurs, même les infirmiers bazali, même bamédic bazali affecté te.
Pona mutoko kende na maladi mususu lelo na hôpital tango kobima obimi na okobima kutu te c'est corona. Ebi kombo yango corona. Ekangi yo kuna na kati ya. Nga mwana azalaki mwa bien te lobi. Mama na yo tokende hôpital nga na gangaki. Tika ba makambo wana. Pako keba nde ya koboma ngai awa na ndako nga naza kobanga. Donc corona ezali penda na mopepe. Eza susu te sikoyo eza sikoyo makambo ya Nzambe. Omoni yango nalobaki Nzambe akobikisa biso na corona me toyebi te oyo ekoya lobi. Lobi nazali komona nazotala ba video nazozonga nsima atali na koti na ba face mosusu namoni ke George Bush déjà donc alobelaka ngo na 2005. Donc ba mikonzi wana nyonso bayebi makambo wana sikoyo ekomi kopesa trouble entre ba chinois na ba américains. Tu vas ver un programme na televisão, não na televisão, na internet. Depois descobri que o George Bush já falou desses diseases. Ele não decifrou o nome de corona, mas falou que tinha que vir uma infecção muito grave que podia matar mais as pessoas do que as armas. E hoje em dia a gente está a ver. Mas o experimento dele começou tudo na Europa e na América. Por que eles querem levar a vacina lá? É que nós somos os burros, o Deus está escrito na cabeça dele que é cão, ou o africano é cão. E os nossos líderes, o que é que eles estão a pensar? É guardar o dinheiro. Guardar o dinheiro em vez de falar na população e guardar o dinheiro. Nós somos terra tropical, aquela terra é quente. O corona não está a nos afetar. Temos que sair, temos que falar qualquer coisa. Não vacina em África. Primeiro vacina é aqui, nesses doutores que estão aqui nos hospitais e os enfermeiros. Se não queremos ajudar, não queremos se juntar, tolingi komi sangisa te, tolingi pe ko CEDT, donc é difficile. É difficile pour nous kobimisa lilo ba. Omoni bazolobela corona, balingi basala experiment, pas de Ghana, pas de Nigérien, pas d'Ivoirien. Na Maroc kuna na ba Egypte batu baza kokufa kutu plus koleka baza kolobela ngo nde mpona batu wana batimba baza développé tango tolobaka biso na sud Afrique, donc na Afrique ya sud a partir ya central tina se kuna olongoli Afrique du Sud biso batu toza sous-développé. Bokoboya yango ndenge nini me biso sikoyo bakongolais ezokolobi baversace kende luka baversace sikoyo kote wana pa yo kokuta kende koluka bayoshi ya mamoto mutu mobimba azokofanda na vi na ye azokomipesa kombo o ngai Bush ngai DiCaprio me eza bamakambo moko donc toza pena atende nakolobela yango toza baparese omona mutu mobimba pesi kombo na ye ngai kombo na ngai Poutine bokamati ba ville boza kopesa o Bandal c'est Paris o nini c'est Dallas. Mais quel genre batu tozalaka na ba idéologie wana pona nini ekozalaka kaka te ya biso mais sans kozwa bakombo ya bamindele wana donc toenviaka batu et puis toza koboya kondima toza ba premier complexé biso. Mais ce n'est pas tout l'Africain, ce n'est pas tout l'Africain va complexé lokola biso. Congo, Angola, Congo, Brazzaville. Ezokolunga affecté moi moke Gabon mais baza moi différent wana nazo ebiseza makamba solo bandeko na ngai totika baji toza très complexé oyo kokuta ba makamba ndenge wana tie na bamboka wana misusu toza batu moko donc toza kokanisa ofandi boye o ngai soki mokonzi ya mboka o Nzambe na ba pasteur bakoma kopesa bakombo Nzambe alalaka awa o ngai maswara die o ngai boye como é que tipo de pessoas vão começar a se dar nome das coisas, começar só a enviar os europeus nos nomes. Você tem que ter nome tipo Landucho, como na yo Landu o chango shu o bakisi Landucho o começa como na yo normal africain o como se ville moko ezalaka salite bandal
bakomi kozala na bapede bakomi kobima wana bakomi sango c'est Paris. Mais c'est Paris, c'est pas comme ça. Paris a wapi tozoko kende wapi onde que a gente vai com esses nomes. Estamos sempre a enviar os outros, estamos sempre a tentar procurar ser como eles, mas primeiro a gente ainda tem que se unir nós próprios. Congolais, biso ba Congo. Pona ba Congo, toza peti na côté Angola. Mais ce que tali pena Angola est comme affecté too much par rapport à biso ba Congo. Biso ba Congo. Toza kobe bisa. Soko kiba Congo Brazzaville, donc Congo Brazzaville ko tuna zwaka déjà kaka Congo. Mais soko ke ti lelo na ebitenga ba Afrika on pe na longwe makala. Ntuka pena nde na mona ka mboka oyo balinga musique. Mboka oyo basambelaka koleka Congo ba alaka te. Minzambe ayokela biso ba losambo na biso te pona nini fatumi tuna ka ba question. Eza pasi donc na moment oyo a tensão está mesmo muito alta. E temos que ter muito cuidado, principalmente nas nossas casas, porque se a tensão está alta, ficar dentro de casa, imagino, estar 24 horas perto de uma mulher e os filhos. Então isso aí, a tensão aí vem de dobra. Mulheres e homens, abram os vossos corações. Não deixem que a maldade nos domine os nossos corações. Não deixem que aquela maldita ideia de Caim entre nos vossos corações. Deixem que dentro dos vossos corações tenham as ideias do Abel, tenham ideias do Sif, o terceiro filho do Adão, que eles fizeram quando o Caim matou Abel. Bandeko na ngai yango na lingi na loba na moment oyo tension ezali penza ya komata. Tension ezali ya komata na ndaku na yebi ke ba mbutu ezali na bandeko na biso mingi na libanda mbutu na kobanga totika ke Nzambe atonda na kati na mitema na biso. Tika ke boyebi ezala liboso na makanisi na biso. Tika ke makanisi ba idéologie oya Kaine ezala penza musika na moko na biso. Tozala na ba idéologie ya Sif, mwana oya misatu abotaki obie ya Abel. Oya Adam baloba meme na Bible ke Adam tanga boti mwana lokola ye, azalaki na 130 ans, aye ko bota mwana, aboti mwana lokola ye. Donc wana apesaka kombo ya Sif. Pona soko landi na Bible, il y a deux générations. Génération mususu wuti na Cain, génération mususu wuti na Sif. Na kobeta rango to kosolola yango. Mais corona aza penza ko bangisa tout match yango na lingina loba lelo c'est samedi. En tout cas bozala na moye ya komela kamai soki kanda eleki. Pona na libanda c'est dangerous. Kobunda na moment oyo eza bien te yango na lobaki na moment oyo place Satana alingaka akota na moko na biso. Donc fakozala maile pona Satan kobosa na teke Nzambe pe aza na pembeni na yo akomona yango apesa biso makanisi yo bino bolobaka sagesse. Ezala ba buswani mususu lelo soko swani Satana ko balunda ko kotisa yo kuna pasi na motema pona o continuer. Mais fakolinga kozala kana kosenga ka sagesse. Na yebi ki kofanda na ndako mwasi na mobali surtout biso bato na moment tozo sala tenga buto tona kende ba voisin wana kende osala ça misala moko pona nga mo pe nazoko kango te. Donc j'espère que boja lo sambo liboso fa kolinga yango na lobaki papa na mama fa bolinga bo sambela ensemble. Ko sambela ezate ke fo sambela ko sambela milai loba ba posa na yo na Nzambe koyoka. Boutique ba idéologique ko benga mutu na ba téléphone abanda ko sambela kabino tiye la box de courant. Donc luka o sambela soko yebite soko zoyo kasone pa mama yebisa mama sambela mama tanga ko sambela yoka maloba mama lobaki salela sagesse sambela na yebi ya biso mibali ebeli ba ko sambela te même na tanga kolia ngona lobaki fat kolinga ka kolia ka ensemble na bana na biso fat olia ka ensemble na bango. Kolingaka te ke bana baza kolia na désordre.
organisation fa kozalaka na kati ndako na moment oyo ezali moment oyo pena ke fa to come all together, donc fa tolia pena tosangana. Kombo ya papa na biso ya boti biso Adam, c'est humanité. Humanité, donc elingo koloba ke bosangani place ezali ebele ya batu. Maman boti biso comme un être humain. Batu, donc humanité na batu, donc eza makambo moko minene fa kolandaka ntango mosusu mwa moke bamasolo na bible. Nga yebi ke kotanga bible ezalaka pasi, mosusu okoyeba no kotanga, mais comprendre mpe ezalaka mwa pasi. Tolobi te ke soki ozokende église okoki kotalaka sometime te bavideo na biso mpona ko rewind, mpona kobongisa la tête. Donc mpona peut-être kuna okoyoka bien te, mais na bavideo na biso tokolinga tokosala tu mpe tolingaka tozala mwa na langage oyo balobaka flexible, langage moko simple, langage moko oyo ta mwana moke ya 2-3 ans oyo abandi koloba akoki koyoka comprendre ndenge toyekolaka koloba. Então esse aqui eu disse, nesse momento a tensão é alta, nós temos que estar mesmo precavos, temos que estar mesmo com muito cuidado. Eu estive a ver na Bíblia, não vou hoje mais na Bíblia porque corona está mesmo a dar medo, e o que a gente precisa, eu sei que tem tensão alta de casa, fora de casa, e tem mais outra tensão dentro de casa. Estamos junto com nossos filhos. Por isso eu sempre digo, tentam se alimentar junto com a família, tentam estar na mesa todos, tentam conversar. Fome. Fome. Disturbing. Numbing. And the forming. Yeah. Donc, é muito difícil para todos nesse momento. Eu sei que tem muita confusão, mas nós temos que ser fortes. Temos que ser fortes, tentar comer junto, tentar conversar. O marido, se você não sabe rezar, não tem vergonha. Rezar não é preciso ir rezar 20, 30 minutos sempre para rezar que Deus vai ouvir a tua reza. Não. Rezar é tirar aquilo que está dentro de ti e falar ao Senhor. Você sentar numa mesa, pode ter uma reza de 1-2 minutos. Depende das palavras que você usando. E como você está aí a entregar as suas rezas no God. O exemplo está ali, ontem eu falei. Caim e Abel. Deus, quando viu o Caim estava a trazer as ofrendas dele, as ofertas dele. Caim dentro do coração já não estava bem. Dentro do coração, Caim já estava a pensar mal. Então Deus viu mal. E você, quando pensa mal, tudo que faz não dá certo. Ele viu já com aquele coração mau dentro dele. Ele viu com as coisas dele. Tinha que rejeitar, porque é da maneira... É como você... Da maneira que você chega, eu venho na tua casa, venho te visitar, você tens comida, não queres me dar, mas já porque cheguei ali, você só está me oferecendo. Vale a pena não oferecer. O coração. Você se vai pedir uma coisa a Deus com o coração limpo, Deus ouça. E deixar que não as pessoas rezar para a gente. Nós temos que saber rezar para nós mesmos. Porque você vai mandar alguém rezar para ti, você não sabe se ele cometeu adultério yesterday, ontem, o que ele fez ontem, e você chega ali, reza para mim, reza para ti, porque o mediador, vocês sabem que é o mediador. Quando Portugal, Angola, Savimbi e o José Eduardo tinham mediador, acordo de Bicesse, o mediador da nossa conversa com Deus único é Jesus. Então, eu ainda vou falar disso, mas hoje, um bocadinho pensando no corona, Satanás está sempre ao nosso lado e ele quer que a gente faça mal. Eu sei que vai trazer muita confusão entre os pais e as mães dentro de casa, mas a gente tem que ser forte e ter aquele coração do Abel, ou do irmão dele, quando Adão teve o terceiro filho, quando a mulher, ele próprio sentiu que esse filho é como eu. Adão viveu
930 anos. Nalingi mpenza ke nzambe azala na bino, natika bino ke bozala mpenza ke na mitema ya bel bien ya sif leki na bango oyo mpenza ke ye moko Adam etanga boti ya Monika alobi mwana oyo mpenza oyo azali lokola ngai. Moni tolinga te ke tozala na mitema Kain mpona komema biso nulle part na moma oyo eza ba moma nke Satana mpenza azalaka mingi mingi pembeni na biso mpona ko disturb us, mpona kolongola biso na makanisi, kolakisa biso nzela oyo ekoki na biso te. Nzokompande soki olingi kosala likambo na moma oyo en tout cas faut kokanisa mingi avec ton famille mpona eza facile te, eza kaka yo moko te, eza biso nyonso tozala together. Soki bokosabone ekosala nga mpe bien comme ça naza mpena na besoin ke tosalaka baprogramme en ligne direct comme ça nayokaka mpe bato ndenge tokoloba, nayebi ke peut-être yo oza ya kosungama me okoki kosunga moninga mosusu, okoki mpe kosunga ngai epuis ekoki kosunga yo. En tout cas nzambe azala na biso nyonso. Thank you very much. I hope everybody had a good news for Saturday and toko continue masolo na biso ya Kain ata lobi ou bien lundi, nza problème te me botala oyo eloko na kosenga na bino ke kimia ezala na moko na biso na kati ya ndako. Botika te ke milimo bona milimo ya mabe ezalaka na biso, yango nalobaki na kati ya box na ndako na yo milimo ya mabe ezali. Sikoyo ezali kaka yo soki okopona nzela ya ye nzambe o nzela ya milimo mabe. Pona na moma oyo batension ezali ebele likolo ya sani, tata soko osalaki kopati te mpona mama yesterday, lelo ata ya poko akende kosalela ya ata kopati, mama asepela. Mama soko oswanaki mpe na papa lelo na tongo na poko oyo eluka mpena obenga ya ata bebe mwa bizu moko na kati ya pale esalaka mpe mwa propre. Titu bino boza ba marie o pe boza na nanu ba marie te ba nzambe asunga kaka me bana luka ke chaque moment boza na contact. Mais idéologie na nga ezali ke fa koliaka ensemble mpona nzambe azala na kati na bino. Koliaka deja ya kokabwana ekabolaka mpe makambo ebele na kati ya ndako. Nzambe azala na moko na biso. Tokutani lisusu apres. Thank you. E como diz, comer em conjunto é a união. Quando comerem dispersado em casa, também dispersa tudo. Então, Deus esteja em cada um de nós e a gente vai voltar a se encontrar. Muito obrigado. Thank you. Bye bye.